Muito bem, boa tarde. Hoje já estamos a meio-dia e hoje é dia 19 de novembro. Que dia é hoje? Dia da Bandeira. Muito bem. E nós estamos aqui já pensando no nosso Dia da Bandeira. Vocês se lembram do hino à bandeira? Será que as escolas estão comemorando? Olha que lindo o nosso pavilhão, o lábaro que ostenta as estrelhado. É esse aí, a nossa... lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que sincero. Olhem para a bandeira brasileira e vejam que seu coração não enche de amor pelo nosso Brasil. O símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Pois é, meus amigos, o Dia da Bandeira foi criado no ano de 1889, através do Decreto-Lei número 4, em homenagem a este símbolo máximo da pátria. Como nossa bandeira foi instituída 4 dias após a proclamação da República, comemoramos em 19 de novembro o nosso Dia da Bandeira. Nesta data ocorrem no Brasil diversos eventos e comemorações cívicas nas escolas, em órgãos governamentais, clubes e também em outros locais públicos. Eu, nos quartéis, mas eu, pelo menos, não vi nenhum documento, nenhum panfleto, nenhum folder mostrando, distribuindo na comunidade para assistir a alguma movimentação cívica. Ali, em frente à prefeitura, não, nada disso. Ao contrário, pelo que eu li nos jornais, parece até que hoje está havendo um almoço ali homenageando o José Dirceu, que foi agora punido no Supremo Tribunal Federal e que passou uns dias de folga agora aqui nas nossas praias, em uma das nossas praias aqui na Bahia, com uma casa doada por emprestada pelo Manuel Martinez, ele que é o empresário do setor imobiliário, e agora hoje vai ter um almoço, vão prestar em solidariedade a ele, e ele estará, portanto, o prefeito de Camaçari, o prefeito eleito também de Camaçari, enquanto se poderia ter feito uma bela homenagem até mais cedo, aqui com todos os estudantes, mostrando o nosso pavilhão Auro Verde. Pois bem, é o momento de lembrarmos e homenagearmos o símbolo que representa a nossa pátria. Estas comemorações ocorrem geralmente acompanhadas do hino à bandeira, como nós fizemos no início. Quando várias bandeiras são hasteadas em nosso país, a bandeira brasileira deve ser a primeira a chegar no topo do mastro, mas também ser a última a descer. Se você estiver numa solenidade, aonde tem a bandeira do Brasil no centro, é a que vai subir mais alto. Aí você tem a bandeira do estado da Bahia, a bandeira do seu município. Se você está vendo um evento com vários outros países, aonde as bandeiras dos países também estão ali, a principal é a nossa bandeira brasileira. Quando a bandeira brasileira fica velha, suja ou rasgada, deve ser imediatamente substituída por uma nova. A bandeira velha deve ser recolhida a uma unidade militar que vai providenciar a queima desta bandeira no dia 19 de novembro. Mas ali, com todo mundo batendo continência. Caso a bandeira fique hasteada à noite, ela deve ser iluminada. Ela não fica no escuro. E quando nós vemos um filme de guerra, pode ser um filme americano, como também ocorreu aqui muito, sabemos muito das nossas histórias, na Guerra do Paraguai,
aquela defesa, o soldado quando caía, que levava a bandeira à frente, o que vinha atrás imediatamente pegava a bandeira e levantava. É o amor que se tem à nossa bandeira. E caso você veja a bandeira brasileira a meio pau, quer dizer, ela não sobe até em cima, é porque o país está de luto. Isso tudo nós temos que saber com relação à nossa bandeira brasileira. A ideia da nova bandeira do Brasil deve-se, porque tinham as bandeiras, nós tivemos várias bandeiras e que depois o Louro vai mostrar as bandeiras para vocês. Mas a ideia, até chegar à nossa bandeira, deve-se ao professor Raimundo Teixeira Mendes, presidente do Apostolado Positivista do Brasil. Com ele colaboraram o Dr. Miguel Lemos, professor Manuel Pereira Reis, catedrático de Astronomia da Escola Politécnica, e o desenho foi executado pelo pintor Décio Vilares. Tudo isso, quando eu era estudante, eu pensava. As cores verde e amarelo são associadas à Casa Real de Bragança. D. Pedro era da Casa de Bragança, da qual fazia parte o nosso imperador, portanto, e a Casa Real dos Habsburg, a qual pertencia a imperatriz Dona Leopoldina. O círculo interno, por favor, coloque aqui a nossa bandeira brasileira. Vocês estão vendo verde e amarelo. O círculo, as cores verde e amarela, estão associadas à Casa Real de Bragança, na qual fazia parte o imperador Dom Pedro I, e a Casa Real dos Habsburg, a qual pertencia, como eu disse, Dona Leopoldina. O círculo interno azul corresponde a uma imagem da esfera celeste, quer dizer, o nosso céu, inclinada segundo a latitude do Rio de Janeiro, às 12 horas siderais, 8 horas e 30 minutos, no dia 15 de novembro de 1889. Daí, como eu disse para vocês, que tinha também, nesse grupo, quando estavam idealizando a bandeira brasileira, tinha um professor Manuel Pereira Reis, que era catedrático de Astronomia da Escola Politécnica. Então, por isso, tem as histórias das estrelas. As estrelas, cada estrela representa um estado da nossa federação. Todas as estrelas têm 5 pontas. As estrelas não têm o mesmo tamanho. Elas aparecem em 5 dimensões. Se vocês olharem, você vê a estrela maior e vocês vão vendo outras menores. São a primeira grandeza, a segunda grandeza, a terceira. A Bahia está ali como uma estrela a que representa o estado da Bahia, de primeira grandeza. Então, tem a quarta, a terceira, a quarta, a quinta grandeza, todas elas. Então, essas dimensões, elas não correspondem diretamente às magnitudes astronômicas, mas estão relacionadas com elas. E quanto maior a magnitude da estrela maior, é o seu tamanho na bandeira. E essa faixa branca, com as letrinhas verdes, embora alguns digam que esta faixa representa a elíptica, ou o equador celeste, ou até o zodíaco, vamos dizer assim, na verdade, a faixa branca da nossa bandeira é apenas um lugar para a inscrição do lema Ordem e Progresso. Ela não tem qualquer relação com definições astronômicas. O lema Ordem e Progresso é atribuído, e foi mandado colocar ali, por Benjamin Constant, mas foi atribuído ao filósofo positivista francês Auguste Comte, que tinha vários seguidores no Brasil, entre eles também o professor Teixeira Mendes, que conversando ele como eu falei, com Benjamin Constant, então organizaram toda a bandeira. Pensando no princípio da religião da humanidade, que fora fundada por Auguste Comte, tendo o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. É isso a nossa bandeira brasileira. O amor nós temos, né? A ordem é a base nossa de um povo e o progresso haverá de vir como vem o progresso brasileiro. Então foi erigida a tão esperada bandeira, com seus múltiplos significados, cuidadosamente estudados e aplicados e criteriosamente dotado de extrema visão, habilidade, boa vontade, grandioso senso também altruístico, vamos dizer. E assim, em 17 de novembro, 2 dias antes do dia da bandeira, Teixeira Mendes punha a Benjamin Constant
toda a ideia da bandeira, quando veio a ideia do Ordem e Progresso, sua proposta toda feita sobre o novo pendão. E levado logo após, foi levado para o Marechal Deodoro da Fonseca, que se achava em casa, adoentado, e ele aprovou o estudo. Então, ela mantém o formato, como ele foi a exigência dele, a condição dele, do Marechal, manter o formato e as cores da bandeira do Império, com o apoio total, então, do Benjamin Constant e do Rui Barbosa. Então, tudo isso, a nossa bandeira querida, venerada, bandeira da pátria aguerrida, formosa, pioneira. Todos os jovens sabiam dizer este versinho. Então, a primeira bandeira que nós tivemos, umas bandeiras diferentes, até chegar à nossa bandeira do dia 19 de novembro de 1889, a primeira bandeira foi a Ordem de Cristo, do ano de 1332 a 1651. Quando eles entraram aqui no Brasil, a bandeira que vinha ali na nau de Cabral era exatamente esta a bandeira, da Ordem de Cristo. Depois veio a bandeira real, de 1495 a 1521. Depois a bandeira Dom João III, que tremulou no Brasil, de 1521 a 1616. Em seguida, a do domínio espanhol, de 1616 a 1640. Aí veio a de Dom João VI, de 1640 a 1683. Em seguida, a do Principado do Brasil, de 1645 a 1816. Né? E Dom Pedro II, de 1683 a 1706. A Real do século XVIII, de 1649 a 1683. A do Brasil Algarve, de 1816 a 1821, belíssima, belíssima. A do regime constitucional, de 1821 a 1822. A Imperial do Brasil, de 1822 a 15 de novembro de 1889, era esta a bandeira que tremulava no Brasil. E a Provisória da República, de 15 a 19 de novembro de 1889, e a Nacional Brasileira, desde 19 de novembro de 1889 até esta data. Embora tenha havido modificações, porque no começo as estrelinhas eram 21 e depois foram aumentando. Né? Foi modificada pela Lei 5.443, no dia 28 de maio de 1968, depois pela Lei 5.700, de 1º de setembro de 1971, foi modificada pela Lei 8.421, de 11 de maio de 1992, que é a nossa última bandeira, enchendo de mais estrelinhas para nós. No caso da bandeira do Brasil, que é a Lei número 5.700, de 1º de setembro de 1971, que dispõe sobre a forma e a apresentação dos símbolos nacionais. Note que esta lei fala dos símbolos nacionais, ou seja, ela rege o uso e as formas da bandeira, do hino, das armas e os selos nacionais. É o nosso país. Nós temos que amar os nossos símbolos, né? Amar, respeitar. E quando ouvimos o hino da bandeira, quando ele diz, recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil. Aí, é lindo que ele começa, olha só. Só um pedacinho. Vamos apreciar a bandeira, a beleza da bandeira. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil. Querido símbolo da terra, da amor da terra do Brasil. Muito bem. É isso aí. É o nosso país. Prestamos a nossa homenagem, que eu não posso dizer humilde, pela forma que eu me sinto tão orgulhosa por poder estar prestando esta homenagem. Presidente Dilma critica a austeridade em cúpula na Espanha.
Terminou no sábado, na cidade de Cádiz, na Espanha, a 12ª Cúpula Ibero-Americana. Ao discursar no encontro, muito bem vestida, maquiada e penteada, cheia de dignidade, a presidente Dilma Rousseff criticou a fórmula utilizada pelos países europeus para se contrapor à crise. Disse que a política de austeridade, além de não resolver, aprofunda a encrenca. A presidente Dilma, ela disse que a consolidação fiscal exagerada e simultânea não é a melhor resposta à crise mundial e pode até agravar esta crise, levando a uma maior recessão. Disse Dilma sob os olhares de uma plateia que incluía os chefes de Estado dos encalacrados Portugal, Espanha, porque está tudo cheio de dívida, evocando a estratégia utilizada pelo Brasil nas pegadas da crise do ano de 2008, a presidente Dilma disse que a saída passa pela combinação de crescimento com inclusão social. Anfitrião do encontro, o presidente espanhol Mariano Rajoy, ele deu razão ao que a presidente Dilma disse no discurso dela. No contexto atual de dificuldade, é necessário prestar uma atenção especial às políticas de crescimento econômico, ele disse. Atualmente, a América Latina possui uma posição de partida mais vantajosa que a Europa para superar a crise. E nessa declaração de Cádiz, documento final da Cúpula Ibero-Americana, os chefes de Estado comprometeram-se a adotar políticas de estímulo às micros e pequenas e médias empresas, e avaliou-se que a estratégia deve elevar a taxa de empregos e potencializar o crescimento econômico. A Dilma foi firme e tentou salvar um momento grave, porque passa a economia europeia que reflete no mundo. Eu gostei de um artigo que eu li hoje, de um jornalista chamado Carlos Chagas, quando ele disse que na Espanha, a presidente Dilma está comprovando a certeza de que crises econômicas não se resolvem com redução de salários, com aumento de impostos, com demissões em massa no serviço público, nas empresas privadas, privatizações e supressões de direitos sociais. E esse jornalista, Carlos Chagas, ele disse que a Dilma deu a receita. Tão a gosto dos países e das comunidades financeiras que controlam o nosso planeta, vem determinando de norte a sul a reação dos explorados. Tanto agora em Cádiz como em Madrid, as multidões em protesto tumultuaram e até impediram a passagem de comitivas estrangeiras empenhadas em impor a fórmula dos ricos e dos especuladores sobre as massas, que, como sempre, vêm-se condenadas a pagar a conta das falcatruas de quantos as dirigem. Então, desde o início da crise, que a presidente brasileira insurgiu-se contra a solução das elites, infelizmente, que é uma elite que ainda domina o mundo inteiro. E foi bom que a Dilma assistisse ao vivo e em cores a demonstração do esgotamento e da falência do modelo que rejeitou desde o primeiro momento, que ela rejeitou o modelo que queria impor os países ricos. Então ela terá reforçado, nesse momento, as convicções dela. Porque, meus amigos, o negócio é impressionante. Se você vê a movimentação, o xingamento, o povo na rua, todo mundo contra esse encontro ibero-americano, né? Então está aí, foi o aconselhamento da Dilma. Agora, o meu comentário sobre isso é que o nosso país não está passando tão ao largo da recessão, não. A ordem continua sendo como na era lulista. Comprem, comprem, comprem. Não somente batom, como era aquela que eu me lembro tanto que teve uma propaganda, meus filhos eram pequenos, que uma criança chegava e dizia, comprem batom, né? Pois é, mas a ordem do governo é comprem, comprem, comprem. Mas comprem carros, geladeira, televisões, fogões e até peçam empréstimos a bancos, que o governo acha que é uma boa. Temos que continuar movimentando a economia, porque saco vazio não fica em pé.
né? É o que se vê. Então, na verdade, nós estamos na zona do furacão financeiro, com o sinal amarelo da advertência a nos mostrar que, se não tivermos rigores quanto aos gastos públicos, nós entraremos também no vermelho. O povo tem que cobrar, mas o governo tem que cortar os gastos supérfluos. Vieram as eleições aí e o governo abriu as burras, como se diz, os antigos estarem carregando ali, que se carregava aquilo, então um termo que se usava antigamente. Então a dívida deixada por Lula é estratosférica. A Dilma está segurando com mão de ferro. Ela é uma gigante neste quesito. Embora nestas eleições, como eu falei, ela deu uma fracassada. O Brasil, economicamente, continua numa corda bamba e nos alerta que, se não estivermos atentos, nós poderemos ir também ao chão. Deus me livre. Deixa o caso da Europa e nós vamos ainda segurando o nosso, mas o governo tem que ter também a sua parte. Nós apertamos o cinto, porque na hora que comprarmos geladeira, trocar de carro, etc e tal, estamos gastando e temos que economizar em outra coisa. E o governo, se começar, o dinheiro que a gente joga nos impostos ali dentro, eles começarem a passear, mensalinho, mensalão e vai lá o que seja, não dá. Então, é por aí. Porque se você prestar atenção, o Brasil é muito bonito. É bonito por natureza. Que beleza! Diz até a música do Benjó para nós. Mas se melhor formos observar, não somos parâmetros. Não somos parâmetros para povo nenhum. Na saúde, vivemos um escândalo. Hospitais, na sua maioria, imundos, antiquados, sem medicamentos, sem aparelhos modernos, sem higiene, com seus funcionários pessimamente remunerados, ao lado do sofrimento do povo, que recebe a cestinha básica como consolo, sendo esse o grande paliativo. Quanto ao saneamento básico, vocês veem que todo dia aqui, e até agora mesmo, assim que eu parar de falar aqui, é mais problema, esgoto, esgoto, esgoto permanentemente. Então, só existe esgoto nos grandes centros, nos bairros nobres, ou nos bairros de classe média alta, né? Então, nos demais bairros é um festival de esgoto a céu aberto, que causa náuseas aos próprios desamparados moradores. Então, o povo sofre e queixa-se, procuram os meios de comunicação para as suas denúncias, a insatisfação é notória, mas na hora do resultado das eleições, ninguém entende como o governo ganha, né? Ninguém entende. Agora, educação, que sabemos ser a salvação do Brasil, o que vemos é uma constante quebra de braço entre os heróicos professores e os governos. É um massacre desrespeitoso, imoral e degradante, mas é que nós estamos passando. E quanto ao meio de transporte, também é um desacerto. Só faltou a nossa presidente na Espanha aconselhar aos Estados Unidos e à Europa a destruir suas rodovias para entupir cidades e estradas de mais automóveis. Que, aliás, eu não sei por que nós pagamos ainda tanto imposto. Imposto do CID, etc e tal, dos combustíveis, continuamos. Agora, que o governo não é nem com ele, né, construir estrada, não é não. Qualquer coisinha, vai privatizar, meu filho, está privatizado, está aí com vocês. É assim, água, um dia se tem, dois não pinga. É assim que nós viramos, né? Então, está por aí, e aí fica aquela loucura, né? Transposição das águas do Rio São Francisco. QED. Então, gastou-se uma fortuna e, se parar, o dinheiro, infelizmente, os bilhões vão embora, porque o assoreamento vai virar novamente, vai virar. Então, aqui a nossa Bahia está aí, nós estamos vendo, apesar de tantas alegrias, mais de 300 municípios estão falidos, animais morrendo, quando 90% da pecuária já foi sacrificada na Bahia, sem contar com crianças e idosos morrendo de desinteria devido à água pesada e impropriada para consumo humano. Nós temos também um problema, Pernambuco, 150 municípios de Pernambuco encontram-se em estado de calamidade por conta da seca, e com o exército tendo que escoltar caminhões-pipa, como há 40 anos atrás se fazia isso. Pois é, gente, é por aí que nós estamos vivendo. Vamos ver como ficou a situação da rua Maria Emília, na Lama Preta. Vamos pular para falar das coisas aqui de Camaçari.
Então, Simara, os moradores da rua Maria Emília 2, no bairro da Lama Preta, estavam sofrendo constantemente por conta desse esgoto que estava estourado e escorria em frente a diversas casas. E é com enorme satisfação que a nossa equipe veio mostrar que o serviço foi concluído. Uma moradora até ligou para o programa para agradecer a equipe de reportagem que mostrou esse problema e o apelo dos moradores. É com você. Pois é, estão nos ouvindo. Agradeço, então, a prefeitura por isso, porque eu vou combater. É uma chance que vai ser dada ao Adhemar Delgado. E espero de todo o coração que ele imprima o ritmo dele. Como um bom administrador que está, isso ele vai levar para o resto da vida, não vai querer perder essa fama. Mais um esgoto incomoda os moradores de Camaçari. Desta vez o problema é na rua Belmonte, no POC 2. Então, Simara, uma moradora da rua Belmonte, aqui no bairro do POC 2, pediu para a gente mostrar a situação desse esgoto aqui, que, segundo ela, estoura constantemente e incomoda muito os moradores dessa proximidade. Ele escorre até aquele bueiro ali ao lado. Pela rua ser uma ladeira, o esgoto também acaba entupindo quando a chuva acumula o lixo ali. Então fica mais um apelo aí dos moradores aqui do bairro do POC 2. É com você, Simara. Muito bem. Nós estamos também querendo dizer para vocês que fico muito triste com relação à biblioteca. Está horrível a biblioteca aqui de Camaçari. Mas, olha, é lamentável. Se vocês entrarem, gente, eu até vou dizer uma coisa do fundo do meu coração. É porque não vão deixar a gente filmar. Não vão mesmo, entendeu? Mas é uma vergonha o que as pessoas vêm aqui me dizer. Né? Os jovens vêm me contar. Não tem como permanecer ali. É rato, é barata, é sujeira, é o esgoto que está minando ali por dentro. O negócio é grave mesmo. É bom que Caetano leve a Dilma para conhecer nossa cidade, saber, levar até lá. Agora, como o próximo governante vai ser o Adhemar, espero que o Adhemar conserte aquilo. Porque ele é muito cuidadoso com isso. Tem um filho que estuda no ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Só estuda no ITA e no IME os grandes cérebros. Né? Então, vamos lá. PCC, juiz federal, herói antidrogas, alertou para aliança PCC e Farc. Não é novidade para o inimigo número 1 dos traficantes no Brasil, que é o juiz federal Odilon Oliveira. Ele é de Mato Grosso do Sul. Quando se falou na descoberta de que a facção criminosa PCC cobrava a dívida de bandidos com o assassinato de PMs em São Paulo. Foi ele quem atribuiu ao primeiro comando da capital, ao PCC, ataques à capital paulista perto da eleição, já naquele 2006. Em 2010, esse mesmo juiz federal alertou que a facção atua com os narcoterroristas das Farc e da EPP do Paraguai. Protegido 24 horas pela Polícia Federal num bunker em Campo Grande, o juiz federal Odilon acusou o governo federal de subestimar o exército do povo paraguaio. Com a Força Armada Revolucionária da Colômbia, que é chamada de Farc, fragilizadas, o PCC vai investir no terrorismo para afirmar e expandir seus domínios no continente com tráfico de drogas e armas. É isso. Um fraqueja, o outro quer assumir a liderança. Então, durante a entrevista no ano de 2010, o juiz Odilon classificou as ações do PCC de terrorismo, com o objetivo de afrontar o Estado repressor. Então está aí o juiz federal, Odilon Oliveira, também criticou as antigas relações das Farc com o governo Lula, que concedeu mais de 400 asilos políticos a ex-guerrilheiros. Isso é muito grave, e eu me lembro, quando o presidente Lula, há 10 anos, era candidato a presidente da República, que quando ele conseguiu ganhar o primeiro mandato, saiu aquela onda de que ele recebia ajuda da Farc. Pouca gente acreditou nisso. E depois vocês veem que falam tanto sobre isso, que se forem, seria conveniente que se investigasse.
Porque vou te contar, viu? Aguentar a Farc é muito difícil. Força Armada Revolucionária da Colômbia. E que vinha um padre que vivia lá no meio deles, que entrou aqui no Brasil e que também ficou pegando o pessoal do sem terra e ensinando a eles como é que eles deveriam invadir fazenda, isso, aquilo, aquilo outro. E por falar nisso, a presidente Dilma, ela tem que sair correndo atrás de um prejuízo grave, porque já estão dizendo que nunca, desde 1995, que o assentamento, né, com relação à reforma, relação à terra para os sem terras, esteve tão fraco, nunca esteve tão fraco como está sendo este ano. Eu li esta notícia e eu pensei que eu tivesse até colocado aqui, andei procurando aqui com meu dedo enquanto conversava com vocês, mas eu não encontrei a notícia. Bom, os motoristas que trafegam na Avenida Eixo Urbano Central, em Camaçari, devem ter muita atenção. Vamos ver o porquê desta matéria. Mais uma vez, problemas existentes aqui na Avenida Eixo Urbano Central, centro de Camaçari. Esse buraco aqui está desviando os motoristas da mão certa, ou seja, às vezes eles podem ir de encontro aos carros que vêm na mão contrária, o que pode gerar um grave acidente. Os próprios moradores colocaram um pouco de terra para amenizar a profundidade desse buraco. Então, fica esse pedido de atenção aqui para que nenhum acidente grave venha acontecer. É com você, Simara. Pelo menos tem bons moradores, né, conscientes, que ajudam. E essa grande preocupação que eu tenho realmente é com moto. Porque quando chove, tampa o buraco e não dá para ver a perigo, a extensão, a roda cai ali. E eu fico, quando eu vejo os motoqueiros caminhando, e como eu canso de dizer aqui, que vou pela estrada, e que esses motoqueiros passam a toda velocidade, eu já começo a orar pedindo por ele, pela mãe, pelos filhos, pela mulher, pela família que eles têm. Na ânsia de receber mais uns trocados, aí cometem grandes imprudências. Mas está aí o buracão para todos nós. Eu li uma coisa, só para dizer uma coisa engraçada. Tem deputados nordestinos, apreciadores do leite de cabra, estão à espera de explicações do deputado José Guimarães, que é do PT do Ceará. O Zé Guimarães, ele é um petista que agora, deputado federal, ele está sendo indicado para ser líder do PT na Câmara Federal. Ele vem a ser aquele envolvido com os dólares na cueca. Ele é irmão do José Genuíno. José Genuíno, quando era presidente do PT, o irmão mandou uma pessoa a São Paulo e quando essa pessoa estava voltando, trazia dólares na cueca. E o José Guimarães era deputado estadual. E o prêmio que ele recebeu, pelo tamanho do escândalo e tal, foi poder, na eleição seguinte, ser deputado federal e hoje vai assumir aí, talvez, a liderança do PT na Câmara Federal. Mas ele deu uma entrevista e disse que ele, quer dizer, o José Guimarães e o irmão dele, José Genuíno, foram criados à base de leite de bode no Ceará. Afinal, o que está se perguntando, e eu li isso em várias pessoas que no blog escrevendo, como os ilustres irmãos conseguiram tirar leite de bode? É difícil. É leite de cabra, né? Então, como foi tão difícil, a explicação que ele deu com relação aos dólares na cueca e que nós tivemos que engolir. Mas como ele explicou, foi terrível. Da mesma maneira que é terrível a gente acreditar que o leite que foi tirado é o leite do bode, é o leite da cabra. Então, eu conheço, vocês sabem que eu tenho família do Ceará, então eu sempre foi um grande vivedor, o José Guimarães. Bem atuante, a moda dele. Eu digo para vocês que eu tenho grandes amigos petistas. O que eu não gosto no PT é que quando eles formam uma lista de quem se elege, o resto é bucha de canhão. Serve de escada para os outros.
Então eu não gosto do sistema. A pessoa luta, a pessoa vive. Aí vem um lá de baixo que não é nada, não fez nada, não tem nada, porque é primo, irmão, parente, não sei o que, de alguma figuraça, chega lá em cima. Pode até ser uma pessoa que trabalhe, entendeu? Independe de ser jovem na idade ou não, entende? Mas são coisas que me entristecem. Então não há aquele respeito. Ah, porque tem hierarquia no partido, eu digo assim, para quem? Porque o filho do José Dirceu é deputado federal. É deputado federal. Logo, lógico, vai fazer o quê? Vai cuidar da cria dele. E vai colocar lá em cima. Bom, agora eu só quero dizer para vocês o seguinte. Enquanto tem gente aí reclamando que José Dirceu pegou 10 anos, 10 meses e 10 dias de cadeia, se fosse na escola de samba, ganhava, né? É 10, é 10, é 10. Pois é. Então, em evolução, é 10. Estão lá, brigando. Né? É uma fortuna que está se gastando, porque a banca de advogado dele está indo agora para a Alemanha, para buscar lá um figuraça na Alemanha, para se juntar ao grupo aqui, tomar uma tese que ele tem sobre o caso que pode diminuir esse problema da punição de Zé Genuíno. Ou de Zé Genuíno, Zé Dirceu, de Delúbio Soares, essa turma toda. Né? Agora, quem é que vai proteger o Carlinhos Cachoeira? Bom, ele pagou ao Tomás Bastos esses 16 milhões de reais. O Tomás Bastos não defendeu o Carlinhos Cachoeira até o fim. Agora, o Cachoeira estão querendo o Ministério Público dar a ele 80 anos de prisão. 80 anos de prisão. Olha, a sujeira é tão grande, tem que ir para a cadeia mesmo, entendeu? Pelos outros envolvimentos que tem. Mas, gente, eu vou te contar, viu? É desigual. É desigual a forma de se pedir, portanto, as punições. Entrevista, doutor Humberto Heller, ele já está por aqui perto. Já podemos pedir o tempo da entrevista. Então, nós vamos pedir mais um tempinho aqui. E nós vamos ter uma entrevista com vereador eleito Osiel, do PT. Osiel, do PT, que faz um bom tempo que está aqui conosco. Espero, Osiel, que você já está aqui, que você venha outras vezes e venha aqui no nosso programa mostrando as suas ações, porque eu olhando assim para você, eu quero ter o prazer de dizer, está aqui, conheço uma pessoa que tem feito o trabalho, que é voz altiva, que tem também amor à terra, como eu tenho amor a essa terra. Então, Humberto Heller vai entrevistar o vereador eleito Osiel, do PT, e nós vamos dar aquela paradinha, pá, rápida, e voltamos já já. Oi, filha, tudo bem? Olha o filme que eu comprei pra gente assistir junto. Oba, legal! Um agradecimento pela sua especial colaboração ao comprar este DVD pirata. Muito obrigado por ter ajudado nós a comprar os armamentos a esse, certo, mano? Tia, valeu aí, é nóis, hein, tia? Uma salva de tiro aí pra tia! Comprar DVD pirata é patrocinar o crime. Filme em DVD, só original. Exibido no canal 33 da TV Litorânea, às 12 horas ao vivo e com reprise às 19 horas, o programa Cimara Heller é a voz do povo de Camaçari e região, preenchido com entrevistas dinâmicas com autoridades políticas e conversas com a população. O programa escuta o povo, tratando também de assuntos como cultura, esporte, lazer e muito mais, com o objetivo de manter os telespectadores informados. O programa Cimara Heller veio para inovar o conceito de publicidade e divulgação da sua empresa ou evento, transmitindo tanto na TV como na internet. Eu sou mais um brasileiro com registro civil, tenho os meus direitos desde o nascimento. Eu também tô nessa corrente que tem que seguir em frente. O país inteiro está com a gente. A certidão é de graça, é um direito humano para seu filho ter orgulho de ser brasileiro. A certidão é de graça, é um direito humano. Procure na maternidade, no cartório mais próximo ou informe-se na prefeitura sobre os mutirões. Faça a certidão ainda na maternidade, pro seu filho ter seus documentos, tem nome e sobrenome.
seus direitos e se registrar. Sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou cidadão brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou certidão de nascimento, um direito humano, um dever de todo o Brasil. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Minhas amigas, meus amigos de Camaçari, boa tarde. Programa Cimara Ellery, da Camaçari TV, canal 33. De volta com o nosso programa Entrevistas. Hoje nós temos a grata satisfação de estar aqui com um candidato do Partido dos Trabalhadores, o PT, o Ziel. Primeira eleição dele. Já vem batalhando muito tempo, né, nessa caminhada, e está aqui para conversar conosco. E aí, Ziel, como é que está a coisa? Ô, Ziel. Tudo bem, graças a Deus. Nós temos aí a alegria de ter obtido essa conquista, né? Dia 7. E, na realidade, eu estou me ambientando a esse novo momento em que estou passando na minha vida. Por boa parte da minha vida eu tive atuando como empresário aqui em Camaçari, né? E é a primeira vez que tenho essa experiência gratificante de estar representando a comunidade de Camaçari. A empresa, você ainda continua como a sua empresa, empresário, tudo, ou já mudou? Não? Eu estou recentemente me afastando da empresa em decorrência de motivos pessoais, né? Mas isso aconteceu muito recentemente. Nós temos uma empresa no ramo de confecção, no varejo aqui em Camaçari, e até o início da campanha eu estava atuando como empresário. Certo. Agora você vai ficar mais como legislador. Com certeza. Se bem que você tem espaço para trabalhar, né? Porque você tem 2 sessões, né? É isso. Apesar que tem gabinete, tem algumas preocupações, não é isso? Eu ainda vou atuar no ramo empresarial, mas eu preciso primeiro ter uma noção exata de qual tempo é esse que a gente dispõe, né? Para poder estar fazendo 2 coisas. Fazendo as 2 coisas. Isso. E fazendo bem, né? Com certeza. Quantos votos você teve? 2.090 votos. 2.090? Correto. Foi bem votado. Foi sim. Boa margem. Já a primeira candidatura, já a segunda, o quê? A primeira candidatura. Na primeira você emplacou logo? Foi. Nunca tinha sido candidato antes? Não. Nunca tinha participado de uma campanha eleitoral assim como candidato. Ajudei meu pai em 2004, ele foi candidato e eu pude ajudar, mas muito mais como um familiar do que profissionalmente, né? Seu pai, como é o nome dele? Manuel Araújo. Manuel Araújo, né? Seu pai já foi vereador? Já? Não, foi candidato apenas. Candidato. É metalúrgico e tentou. Ele ainda continua metalúrgico? Está aposentado agora. Aposentado, né? Mas ainda metalúrgico, né? Certo. E vocês moram aonde? Eu atualmente moro no 2 de Julho. Eu sempre morei em Camaçari, eu morei em quase 3 bairros aqui em Camaçari. Eu morei, assim que vim para cá, em Camaçari de Dentro, depois me mudei para o POC 1, depois fui para a Glebaé, e da Glebaé eu moro no 2 de Julho, que é desde 98, quando eu me casei, né? Me diga uma coisa, você chegou em Camaçari, você é nascido aonde? Eu fui confeccionado em Camaçari. Ah, bom. E nasci no IPEB, em Salvador, mas só foi por motivo da minha mãe ter complicação no parto. A gente teve que ir ao IPEB. Então você é Camaçari quase da gema. Quase da gema. Quando a gente é da gema é que foi construído e nascido. É, né? Verdade. Quem foi gerado e nascido aqui é um camaçariense da gema. É isso. Que na realidade são poucos, né? Com certeza. Você é meio da gema. Com certeza, Quase então eu fui da você gema. Nasceu e se criou aqui. Isso mesmo. Estudou aqui, nos colégios daqui? Estudei aqui, nas escolas particulares, estudei até a 4ª série no Colégio Laurita, né? E depois eu entrei para a escola pública no Santo Tomás de Cantuária, onde até o 2º ano do ensino médio eu estudei, mas eu tinha que me apresentar à Marinha, eu servi a Marinha de Guerra, e próximo a me concluir o ensino médio, eu fiz o último ano num curso aqui acadêmico mesmo, para poder
chegar no prazo que foi exigido pela Marinha. Eu tive um neto que morou aqui, minha filha mais velha, e ele estudou também no Laurita, entendeu? E o outro estudou no Laurita, um Laurita que tinha lá na Gleba B. Era um Lauritazinho, né? Não sei se você conheceu. Conheci. Você conheceu meu neto? Não, conheci a escola. Porque o meu neto era Julinho, Júlio César Passos da Silva. Ele estudou aí. Nós moramos aqui, minha filha morou uns 3 ou 4 anos aqui. O outro, meu neto, também estudou lá no Laurita, era o Carlos Henrique, conhecido como Kaique. E depois, quando eu saí daqui, minha filha foi também, depois eles migraram para os Estados Unidos. E constituíram família lá e tudo e tal, e aí ainda vivem lá a parte dele. O Julinho voltou, está no Rio Grande do Norte com a família dele, entendeu? Mas talvez você tenha até conhecido o Julinho, tenha passado pela sala de aula juntos. Possivelmente. Ele tem quantos anos? 34. Eu estou com 35, possivelmente a gente se encontrou. Vocês foram colega. Mas, e agora com essa sua nova missão, você está empolgado? Com certeza, estou muito empolgado, muito empenhado em dar uma contribuição boa para a sociedade que com certeza precisa, e se houve uma mudança, se houve uma sinalização de renovação, é porque a sociedade ela continua colocando suas esperanças nos governantes, né? Nas pessoas que têm ali, vamos dizer assim, um chamamento, uma vocação para estar representando os interesses do povo. E os seus eleitores já têm lhe cobrado, têm conversado com você, você já agradeceu a esse pessoal aí, se quiser usar os microfones, pode agradecer. Com certeza. Eu quero, desde já, agradecer a todos aqueles que acreditaram, né, em nosso projeto, agradecer a Deus por ter nos dado a força, nos dado a condição de travar essa grande batalha que é a eleição e vencer e chegar com a perspectiva muito grande de sucesso, e agradecer também a nossa família que abraçou com muito carinho a esse trabalho, e dizer que nós estamos sim já trabalhando, já empenhados para que a partir de 1º de janeiro, se Deus nos der vida e saúde após a posse, seguramente a gente, de fato, né, tenhamos ali condição de estar ajudando no início dos trabalhos a nossa cidade. Me parece que chegou muitos jovens à Câmara, né? Foi uma renovação de fato e de direito, né? Muito. Porque, bom, já teve uns que foram excluídos porque se lançaram, né? O caso de Zé de Eliso, que foi excluído porque foi candidato. Isso. A Carmen também. Mais uns outros que se candidataram a outras coisas e alguns que não se elegeram, né? Correto, Agora houve uma renovação muito grande. Muito grande e eu diria muito boa, né? Porque é uma renovação também de pessoas que vieram de segmentos da sociedade diferentes. A política em Camaçari, ela é quase herdada, a gente pode dizer assim, ao longo de um bom tempo aqui na nossa cidade, e nesse momento nós vivemos uma construção nova, algo muito interessante que os anos nos dirão o quanto foi benéfico para a nossa cidade, para a política. Certo. E é isso que a gente conta com os jovens, viu? Com certeza. E que eles participem mais ativamente, né? É muito importante que a juventude tenha a sua presença, não só na imprensa, mas também a presença nas plenárias, a presença nas reuniões que forem motivadas, para que ali eles venham reivindicar aquilo que lhes interessa, né? Agora você tem já projetos pensados, conversado com a sua comunidade, com esses 2.000 que acreditaram em você. Quais são suas ideias sobre projetos de lei, enfim, sugestões, indicações ao prefeito de melhorias e outras coisas? Porque a função de vereador ela é difícil, né? Porque tem leis que são de iniciativa só do executivo, por exemplo, a lei orçamentária, né? Correto. Que não pode ser iniciativa de vereador. Mas tem leis de iniciativa, mas as leis de iniciativa de vereadores são muito limitadas, entendeu? Então, às vezes a pessoa chega com aquele elan e tal, e depois vai tomando aquela fria, né? Vendo que é o seu espaço de trabalhar. Mas as ideias podem ser levadas, debatidas, porque a Câmara é um local do debate, do embate. Isso. E com isso trazer ideias, sugestões, indicações e até mesmo projetos de lei. Com certeza. E aí, quais são os seus? Eu tenho duas linhas de fazer a política, de trabalhar em prol da comunidade, né? A primeira linha é exatamente essa que você citou, é quando você traz algumas ideias
muito construídos em cima das observações que você faz, ou de iniciativas frustradas, ou pela falta de iniciativas, né? E aí a gente pode falar um pouquinho aqui a respeito da nossa realidade hoje, do ponto de vista trabalhista para a nossa cidade. Camaçari é uma empresa que é uma cidade que recebe muitas empresas, mas que tem um grande êxodo de profissionais que muitas vezes não têm encontrado, às vezes, um espaço aqui, fruto, talvez, de uma iniciativa, tanto política quanto corporativa, né, desse segmento, para tentar, de alguma maneira, proteger o seu espaço, proteger o seu emprego. O emprego é muito importante. Mas também nós percebemos que há uma grande dificuldade por conta hoje de um advento que eu digo que é nacional. É uma chaga nacional, independente de governo que esteja atuando ou de sigla partidária, que é fruto das drogas, né? As drogas têm promovido um estrago muito grande na sociedade e ele não fica restrito ao usuário da droga, mas as pessoas que não têm nenhuma relação com a droga têm sido vítimas, tanto no tráfico, tanto no uso, tanto, muitas vezes, da maneira de se lidar com esse problema. E eu percebo que há uma necessidade muito grande de já se existir um programa que venha, de fato, acolher a essas famílias, acolher essas pessoas, para que elas venham a ser tratadas e possam realmente ser reintegradas à sociedade, porque a droga ela exclui o cidadão da vida em sociedade, né? E a outra linha de trabalho que eu acredito e quero implantar está em ouvir as pessoas. Muitas vezes a gente tem uma pilha de leis ao longo desses anos, né, de legislaturas que aconteceram aí, e que essas leis elas não são, de fato, empregadas na sociedade. Essas leis elas não vêm à tona a utilidade prática disso, né? E a gente precisa ouvir um pouquinho a sociedade, porque muito é fruto disso, das nossas ideias, mas sem fazer o acompanhamento junto com a sociedade, porque a sociedade é a que clama a sua necessidade, né? Nós precisamos transformar esse clamor numa resposta, de fato, que venha a solucionar ou amenizar alguns problemas. Você que trabalhou nessa área de confecção, eu quando fui prefeito, nós começamos até desenvolver umas coisas assim, no idos de 84, 85, nós começamos a tentar formar pequenas unidades de costura, de fabricar sacos plásticos, uma série de coisas que a gente procurava incentivar. Tivemos até em frente o barracão da prefeitura, porque antigamente o barracão, porque ali funcionava realmente como um barracão de obra, porque a cidade era um canteiro de obra, entendeu? E eu não ia pegar o dinheiro para construir um prédio quando tantas escolas e postos médicos havia necessidade. Quantas ruas abrir, calçar, pavimentar, colocar iluminação. Porque veja, quando eu cheguei em Camaçari aqui, eu tinha 33 mil habitantes. Quando eu saí com 90. E veja, isso sem considerar que Dias D'Ávila foi saída. Porque imagine, hoje, Camaçari e Dias D'Ávila, qual seria a população? Aproximadamente 300 mil reais, ou 300 mil habitantes. E quando eu cheguei aqui, tinham 30. Quer dizer, nesse período foi multiplicado por 10. Correto. Que é um negócio gigantesco. Com certeza. Entendeu? E aí eu fico pensando, que aí nós buscamos essas alternativas, era uma ideia que eu tinha. Nós fizemos uma oficina de costura união, as pessoas antigas talvez possam até lhe falar, tinha até um estilista, eu comprei aquelas máquinas de overlock, entendeu? Para cortar, para isso, para aquilo, para costurar. Todo o sistema foi montado. Quando eu saí da prefeitura, em 85, aí desmontaram aquilo tudo e as máquinas sumiram, eu nunca mais ouvi, como também uma fábrica de redinha, né, depois. Tinha uma série de coisas que a gente pode até conversar mais futuramente, o nosso tempo já está se aproximando do fim, mas eu acho que isso é uma ideia de criar incentivos, espaços. Nós tínhamos aqui, entendeu, as áreas de centros comerciais de bairro, que é outra necessidade, para a gente descentralizar parte disso aqui, fazer um outro centro comercial grande, entendeu? Aquela praça que tem ali, frente a fazer outro na Glebaé, naquela região, porque Camaçari tende a crescer a parafuso. Correto. Entendeu? Correto. E aí a gente tem que ter ideias, porque a gente, para fixar um homem aqui, tem que ter obras, serviços, construir coisas daqui. Como, por exemplo, essa pequena indústria que você disse que fazia parte, né? Correto. Gerando emprego e vendendo para aqui mesmo.
Entendeu? Correto. Então era uma ideia de se ver, fazer seminários, discutir, chamar a comunidade para ir para a Câmara discutir esses assuntos. Eu acho que você está no caminho certo. Agora, uma pergunta. Você é candidato a presidente da Câmara? Muito bem. É a terceira vez que eu respondo essa mesma... Não, porque é todo vereador, todos eles, principalmente quando tem um partido forte como o PT, todo mundo se acha no direito de querer ser presidente. Correto. E eu sendo o primeiro também, né? Não ficaria de fora dessa máxima. Mas o que ocorre nesse momento é que não houve nenhuma definição por parte do partido acerca de um nome, né? Se cogita A, se cogita B, mas tudo são, na realidade, especulações, e é natural da política se sondagens, especulações. Esse tipo de atitude, até para que se fortaleça um nome. Mas, dentre os vereadores eleitos no partido, não houve nenhuma definição por parte do mesmo, mas estou à disposição da nossa cidade, estou à disposição do nosso partido, para que faça a seleção também, consultando meu nome. Eu estarei aqui aberto para o diálogo, aberto para atender realmente aquilo que são os anseios da nossa comunidade, né? Ok. Eu vou lhe convidar para vir novas vezes aqui. Traga suas ideias para a gente discutir, como eu estou convidando a todos os vereadores eleitos e até aqueles que foram candidatos, que não se elegeram, porque todo mundo, entendeu? Tem ideias, tem coisas que é importante. Nós aqui na rádio, ou aqui na rádio não, aqui na televisão, eu falo rádio porque a Rádio Saúde, você sabe, é nossa, é lá em Matheus São João, é discutir a comunidade, desde os problemas, dos defeitos, entendeu? Buraco na rua e tudo, até uma boa construção. Quando tapa um buraco na rua, eu vou e mostro que foi tapado, entendeu? Porque veja, aqui nós somos para anunciar problemas e denunciar problemas. Correto. Não é? Então, eu estou lhe convidando também, vi que você é uma pessoa nascida e criada aqui, entendeu? E que é interessado por essa terra. E aí você vê com o seu pessoal, quando precisar, a casa aqui é sua. Suas considerações finais, porque o tempo nosso, viu como passa o ligeiro, tá ótimo. Rápido. Faça suas considerações finais, que em seguida eu vou encerrar. Tá bem. Eu agradeço aqui ao programa Simara Heller, especial a Humberto Heller. Tive a alegria de ter sido um morador de Camaçari durante seu governo, né? E sei das dificuldades que todos nós enfrentamos do período de implantação do polo. Nós estamos aqui certamente com toda a disposição para também estar atendendo não só os convites, mas está vindo e expondo, afinal, a vida de um vereador, ela deve ser pública. Ela de maneira nenhuma pode ser de forma escondida, né? Ou exclusa. Nós precisamos estar realmente, de fato, mostrando a cara e querendo ouvir a sociedade, ouvir a opinião pública e ouvir a imprensa imparcial, né? Eu quero agradecer a toda a nossa Camaçari, agradecer a os amigos que cada dia mais têm nos ajudado nesse sentido e dizer que estamos sempre aí à disposição de todos. Um forte abraço, muito obrigado. Rosiel, foi uma satisfação em tê-lo aqui. Essa cadeira aqui é sua também, viu? Quando precisar, entre em contato conosco. Também. Tem a nossa repórter Mara, tem o Almir, que são pessoas que estão aí abertos para toda e qualquer pessoa, entendeu? Que queira contribuir para a melhoria de Camaçari. Porque eu me sinto muito responsável por Camaçari, porque eu passei muitos anos trabalhando aqui. Fiz muita coisa. Fui muito criticado, mas também fui muito elogiado. E eu quero continuar defendendo esse chão, entendeu? E por isso que eu tornei isso aqui um espaço democrático que todo mundo tem voz e tem vez. Aqui só não se diz palavrão, nem ofende, entendeu? Assim, pode discutir, pode ir para o embate, ser enérgico, mas sem ofensa. Que esse aqui é o ideal, entendeu? Então, gostei muito da sua passagem aqui. Vamos ver, quem sabe que você não foi colega de turma do meu neto, e a gente pode fazer um trabalho mais, vamos dizer assim, mais amigo, certo? Então, eu quero agradecer a sua presença e destacar novamente que, sempre que precisar, as câmaras nossas estão à sua disposição, e você precisar fazer alguma reunião, algum grupo, alguma coisa, a gente pode ajudar também. Nosso trabalho é esse. Muito obrigado. Agradecendo a Osiel e agradecendo a você, telespectador, pela sua paciência e sua compreensão por nossos problemas, nossas virtudes, nossos erros, nossos acertos.
programa Cimara Heller é isso, é sempre discutindo com a comunidade como resolver os problemas da comunidade, sejam com vereadores eleitos, sejam com aqueles que não se elegeram, sejam com lideranças comerciais, industriais, enfim, de todos os segmentos da sociedade. A casa é de vocês. Muito obrigado e até a próxima.